Você já pode ter ouvido falar que os super ricos não investem em fundos imobiliários. E aí pode te ter surgido a dúvida do porquê eles não investem nesses produtos e do porquê você deveria investir, sendo que os super ricos fogem desse tipo de investimento. Então, nesse vídeo eu vou responder a essas perguntas. Os fundos de investimento imobiliário são um tipo de fundo que investem em ativos relacionados ao mercado imobiliário, podendo ser de diversos tipos, por exemplo, fundo de tijolo, fundo de papel, fundo de fundo. Cada um deles tem uma especificidade, mas esse tipo de fundo ainda é muito recente no Brasil, sendo que nos últimos 10 anos é que eles efetivamente se popularizaram e começaram a ser mais conhecidos pelos pequenos investidores. Sendo assim, comparativamente às empresas que estão listadas na bolsa, eles ainda são muito pequenos, e é isso que traz basicamente todas as características que fazem com que os super ricos e bilionários aí não invistam nesse tipo de investimento. O primeiro ponto que a gente tem aqui é a liquidez, que comparada, por exemplo, às ações de grandes empresas ainda é muito baixo. Eu vou colocar aqui na tela os dados do maior fundo imobiliário que nós temos em valor patrimonial para a gente dar uma olhada nos números. Então aqui a gente tem na tela os dados do KNCR11 e a gente vai ver aqui de liquidez diária um valor de 24,42 milhões, que é o valor de movimentação diária desse fundo, né? Considerando o valor do patrimônio desses grandes investidores, como por exemplo o Luiz Barsi, que tem 4 bilhões de reais, a gente pode imaginar que se ele quisesse comprar 1% do patrimônio dele nesse fundo, que daria ali um total de 40 milhões, já excederia a liquidez diária desse fundo, por exemplo. E isso fica agravado considerando ainda que a liquidez diária não significa que ele vai conseguir comprar 24,42 milhões em cotas de KNCR11 só porque a liquidez diária é esse valor. Porque se ele optasse por ir comprando cada vez mais desse fundo, ele estaria alterando demais o valor, comprando cotas cada vez mais caras. Então, o que a gente poderia considerar aqui é que dessa liquidez diária informada aqui, cerca de 10 a 15% eles conseguiriam liquidar num dia, o que giraria ali em torno de 2,4 a 3,6 milhões. Considerando então que ele gostaria de colocar 1% do patrimônio dele nesse fundo, ele demoraria mais de 10 dias para conseguir comprar toda a quantidade equivalente a 1% do patrimônio dele, podendo ainda mesmo assim trazer distorções no preço do ativo. Esse mesmo problema ele vai enfrentar também na hora de vender aquele ativo, né? Então, se ele quiser se desfazer daquelas cotas, ele também vai ter dificuldade e vai ter que vender vários dias seguidos para conseguir liquidar toda a posição que ele teria. Outro ponto é que quando você observa o patrimônio líquido desses fundos, o maior deles tem 10,96 bilhões. Você vai ver que tem muitos fundos aqui que são menores que o patrimônio, por exemplo, do Barça. Então, ele, se pegasse todo o patrimônio dele, conseguiria comprar o fundo inteiro, né? Enquanto que, comparativamente a, por exemplo, o Banco do Brasil, que tem um valor de mercado de 116 bilhões de reais, isso não aconteceria, bem como também a liquidez dele seria muito maior. O que nos leva para o nosso segundo ponto do porquê os super ricos não investem em fundo de investimento imobiliário, que é o controle. Se eles podem ser dono de um fundo de investimento inteiro, por que ele não funda o seu próprio fundo, constrói por conta própria, e aí eles podem ter o controle sobre tudo, então, sobre a administração, sobre todas as decisões, o que torna muito mais interessante para eles. Isso pode também acontecer numa menor escala nas empresas, como por exemplo o Barça já foi do conselho de administração de algumas empresas, já influenciou nas decisões de algumas empresas, mas por conta do tamanho dessas empresas, ele não conseguiria tomar todas as decisões e ser dono de tudo aquilo, né? E o terceiro ponto pelo qual eles não investem em fundo de investimento imobiliário é que eles não precisam de um dinheiro pingando na conta dele todos os meses. Como eles já têm muito dinheiro, eles não precisam dessa renda mensal, como pode acontecer com os investidores pequenos. Apesar de não ser a solução ideal, você ficar pegando esse dinheiro que pinga na sua conta dos fundos de investimento imobiliário todo mês e gastando, eventualmente a gente sabe que pode vir a ser necessário, por exemplo, para pagar uma parcela de alguma coisa ou um gasto eventual inesperado. Eu digo que não é o ideal, porque o ideal seria você pegar aquele dinheiro e reinvestir, já que você está construindo seu patrimônio. Então você não espera somente a valorização das cotas, mas também reinveste todo aquele valor que está pingando para aumentar a bola de neve do seu patrimônio. A menos, é claro, que você já esteja na fase de viver de renda, que aí você pode pegar aquele dinheiro e utilizar para os seus gastos mensais. Então, quando você observa os 3 motivos pelos quais os super ricos não investem em fundos de investimento imobiliário, você vai ver que não é aplicável para os pequenos investidores. Por exemplo, para quem investe R$ 1.000, R$ 5.000 por mês, não vai ter problema na liquidez dos fundos imobiliários, que já é o suficiente para você conseguir comprar isso sem ter uma falta de oferta e sem
alterar significativamente aquele valor da cota. Você que é pequeno investidor também não vai querer o controle daquele fundo de investimento. Apesar de que quando você compra uma cota você tem direito a voto, você não vai ficar querendo opinar sobre decisões estratégicas, sobre decisões administrativas. Você quer simplesmente colocar o dinheiro e espera que aquilo vai render ao longo do tempo. E o fato do dinheiro estar sempre pingando na sua conta, ou seja, pagar dividendo todos os meses e você ter uma certa previsibilidade desse rendimento, é justamente o ponto interessante para os pequenos investidores. Quem investe em fundos de investimento imobiliário, investem justamente por isso. É uma das principais características e um dos principais atrativos. Então você verifica que é o total oposto dos grandes investidores, né? Por isso, quando você vê uma notícia de que esses grandes investidores não investem ou que eles criticam esse tipo de produto, você viu nesse vídeo aqui que no contexto dele faz todo sentido, mas você investir como pequeno investidor também pode fazer sentido para sua estratégia. Mas cuidado, não é sair comprando qualquer fundo de investimento imobiliário e achar que aquilo é adequado para você. Tem toda uma análise que precisa ser feita, tem que verificar a situação administrativa, a situação financeira dos fundos que você vai investir, mas investindo nos fundos certos, com estratégia que faça sentido para você, pode vir a ser um dos melhores produtos na sua carteira. Então é isso, se você gostou desse vídeo e ele foi útil para você, já deixe seu like aqui embaixo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui e até o próximo vídeo. Tchau!